Programa Câmara em Debate volta a debater sempre mais um tema relevante para a sociedade com quem faz o Parlamento Municipal e leva até você o que acontece aqui na Casa Legislativa de Maceió. Hoje estamos recebendo o vereador Eduardo Canuto, ele que é do PV, já teve várias missões na vida, né? Vou dizer lutas, né? Para rimar com o que eu quero dizer. Nos tatames, dos ringues, né? Campeão. Na política, campeão. E na vida, campeão, depois de sobreviver uma Covid. Mas agora você está com outra luta que não é brincadeira, que é tratar com a sociedade alagoana e com o parlamento do projeto que vai tratar do plano diretor. Projeto que, inclusive, não chegou a casa. Isso, Canuto? Perfeito, Marcos. Muito obrigado. Obrigado a todos os ouvintes, telespectadores do Câmara em Debate. Primeiro, para mim é sempre um orgulho falar na casa que eu trabalho. Eu acho isso extremamente importante. Mostra sempre a Câmara protagonizando o processo de discussão com a sociedade. E talvez esse seja dos mais complexos projetos que a Câmara receba. Porque qual a experiência do plano diretor? Primeiro, ela é uma obrigação constitucional. Segundo, é lei 10.257, que através do Estatuto da Cidade, que obriga que cidades acima de 20 mil habitantes tenham um plano de execução para desenvolvimento, que nada mais é do que isso, o conceito de plano de desenvolvimento tem que existir. Com expansão urbana. Tem que existir. Maceió passou por um processo muito complicado. Nós não fizemos, eu me lembro que em 2005, que foi o primeiro dessa série que deveria se dar continuidade a partir de 10 anos, e para você ver a complexidade dele e a novidade do que ele pode provocar de discussão nesta casa, que dos 25 vereadores, só 2 participaram, foram contemporâneos do primeiro plano diretor. Então, é uma casa com 23 vereadores que sequer sabem como deve ser. Não estou dizendo que eles não sabem conceitualmente. Eu estou falando que é um projeto, você não sabe para onde será direcionado toda a linha de atuação, até porque é uma atribuição do Executivo. Quando as pessoas falam da Câmara não recebeu o plano diretor, ela não recebeu. Isso é uma atribuição exclusiva, obrigatória do Executivo. Quem faz o desenho principal, o texto base, que pode sofrer emendas, modificações e qualquer tipo de alteração, é o Executivo. Nós somos, a partir de então, o instrumento que levará para a sociedade todos esses debates. O que é importante dizer, por que está atrasado 18 anos? Em 2016, o prefeito Rui Palmeira ainda fez um trabalho, começou a desenvolver esse levantamento junto com as secretarias de desenvolvimento territorial, SUDES, todas as secretarias com atribuições afins. Em 2018, 2019, não se conseguiu fazer uma redação final, uma vez que nós passamos a ter a referência como 2016. E nós passamos a ter o problema da mineração, das rachaduras, das subsidências de 5 bairros e mais os flechais. Um detalhe importante para explicar aqui para o nosso telespectador é que o Canuto acompanhou bem a gestão anterior por ter sido liderança do governo. Eu era secretário do governo e, portanto, comandante em chefe da Defesa Civil, que era quem direcionava. Acompanhou, inclusive, reuniões sobre esse tema. Participamos de todas elas. Os termos de cooperação técnica. Você vê a complexidade que é. Quando chegou o grau de criticidade 1, que era a primeira evacuação, pegava exatamente as encostas, com 1.772 casas, que teriam que ser evacuadas imediatamente, em virtude do grau de criticidade 0. Tem que sair. E essas pessoas, queiram ou não, eles eram invasores de terras públicas. Exato. E dentro desse processo tinha que ser indenizado. Mas indenização moral, se desse indenização moral, e a indenização do imóvel que ele construiu, mas ali era verde. Para acontecer isso, nós fizemos, tinha o projeto Casa Verde e Amarela, na época Bolsonaro, de que nós tínhamos, e coincidentemente, 1.800 apartamentos prontos ali na encosta, não necessariamente na encosta, mas como é que chama aquela região? Me desculpe, ali embaixo. Já também na região de Bebedouro? Sim, de Bebedouro, mas como é que chama, meu Deus? ABC, ali, o ABC, a região do ABC. Certo. Nós temos 1.800 e poucos. Exatamente depois de Fernão Velho, Rio Novo, isso, ABC. Isso, exatamente ali, Rio Novo, ali.
E nós tínhamos esses apartamentos, então era necessário a autorização do Ministério do Desenvolvimento Regional para que nós pudéssemos sobrestar a lista que nós tínhamos de pessoas que estavam aptas a receber aquele apartamento, para que nós dessemos por que aquelas pessoas estavam lá. Se nós apenas indenizássemos moralmente, e eles iam para onde? Eles iam ocupar uma outra área pública. Quer dizer que de uma hora para outra essa bomba caiu sobre a gestão. Sobre a gestão municipal. E aí o que aconteceu? Eles não queriam, aí teve que, dentro de um termo e de um acordo com órgãos de controle, Defensoria Pública do Estado, Defensoria Pública da União, Ministério Público Federal, Ministério Público do Estado, de nós indenizarmos essas pessoas. E a partir daí começou a discutir zoneamento de criticidade. Então nós temos hoje 60 mil pessoas, 15 mil famílias que procederam um êxodo. E como fica aquela região dentro do plano diretor? Então, o plano diretor, ele tem, além da atribuição principal de ser apresentado pelo Executivo, que a gente acredita que julho, agosto ele venha, não só a gente definir onde será esse plano de desenvolvimento, onde será esse plano de expansão, mas o que nós vamos fazer. Aí passa a ter uma responsabilidade gigantesca, uma vez que... É importante dizer também que a Prefeitura, na época, não participou dos acordos. Ela era um instrumento de interlocução e de cessão de documentos, de relatórios oficiais, de instituições oficiais, como a Defesa Civil Nacional, né? Como, eu esqueci o nome que chamava na época, mas da CPRM, que era exatamente o órgão de controle técnico, de mineração. Então, nós tínhamos que apresentar essas informações para que os órgãos de controles fizessem um acordo com a Braskem, de fato fizeram. Eu me lembro que os valores, na hora discutido ou pagos, eram os valores venais de 2018, porque em 2019 houve uma queda gigantesca dos valores do mercado imobiliário, e aí parte, 90 e poucos por cento, já foram indenizados, e receber também indenização moral, além de indenização patrimonial. A partir daí, qual será, repare, o tamanho da responsabilidade que essa Câmara vai ter. E eu tenho absoluta certeza de que o presidente dará toda a condição para que nós tenhamos uma equipe técnica, se necessário contratar empresas, que nós façamos avaliações, até para contrapor ou não os funcionamentos da Prefeitura, para onde será direcionado esses investimentos. Mas nós temos aquela região que nós precisamos. O uso do solo é de quem? Está estabilizado o solo? Se está estabilizado o solo é da Braskem ou é do poder público? Quantos equipamentos urbanos ali, quantos equipamentos públicos ali foram prejudicados? Afetados, né? Porque ao mesmo tempo o município não tinha solução, precisava discutir um planejamento que já estava atrasado, adiou esse planejamento, o problema se ampliou. E a redação final ficou como 2016, nós não temos esse fato novo. Então já está ultrapassada para a realidade atual. Estava ultrapassada para aquela. Isso quando a gestão Rui Palmeira tentou elaborar o plano diretor e não conseguiu elaborar, porque os dados começaram em 2016, todo o plano de direcionamento era a redação final, ela não fechava, uma vez que nós já estávamos na finalização, que era 2020, acredito, já tínhamos o problema da subsidência. Você fala da necessidade do apoio técnico para a discussão do plano diretor, que, para grosso modo, para tentar explicar para você, ele vai ter que ter um desenho da cidade que aponte moradia, desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e também o planejamento de futuro, né? Perfeito, equipamentos imobiliários de futuro. E você, quando aponta para determinada área, aquela comunidade está preparada para isso, ela aceita isso, porque tem questão ambiental também. Você pega o segmento imobiliário, eu já tive a oportunidade de dizer isso a você, que é muito forte, que tem uma atuação importante financeira e economicamente. Quais serão os andares desses imóveis? Quais serão dos prédios? Baseado em quê? Que os números e a avaliação era feita antes pelos faróis marítimos, hoje já tem GPS, e como é que isso vai acontecer? Então, assim, tudo será novidade, não só para quem participou, apenas eu e Davi Davino, como para todos os novos. Então, terá que ser um esforço hercúleo da Câmara, e disso eu não tenho dúvida da capacidade do presidente dará a condição jurídica, porque nós vamos precisar mobilizar a sociedade, promover quantas audiências públicas forem necessárias, porque quando a gente fala de expansão,
de mobilidade, expansão, de oportunidades, quer seja desenvolvimento, quer seja social, quer seja saneamento. Nós estamos com uma ACEI funcionando de saneamento. E se apontar para um lado que nós não temos o saneamento, como é que fica o contrato da BRK com o Estado e o município fazendo o seu plano diretor? Como é que nós vamos direcionar para um local, nós, quando eu digo poder executivo, como é que fica essa questão de saneamento, que é básico, é básico. Os jornalistas e a sociedade buscam respostas, e você, na entrevista, está com muito mais perguntas, que naturalmente são as perguntas que você vai levar. Mas foi bom compartilhar. Para a condução. Na verdade, Marcos, eu estava evitando um pouco, porque você levar para as pessoas mais dúvidas de pergunta, as pessoas perguntam, eu deixo ele mais duvidoso ainda. Mas podia parecer que, de fato, como saiu, acho que erroneamente, uma reportagem que nós já recebemos, que aqui estava sendo guardada as 7 chaves. Que então, vocês engavetaram. Que nós engavetamos. Então, ali a gente sentiu a necessidade de mostrar que não é verdade. Eu não entendo. temos o plano diretor, abraçaremos como um papel muito importante. Tenho absoluta certeza, já disse isso 3 vezes. E o presidente já tem falado da importância que nós fortalecemos. É uma comissão feita por alguns vereadores mais experientes, outros que estão tendo a oportunidade de pegar uma experiência boa. Nós estamos, sou eu na presidência, tenho o Samir Malta, nós temos o Chico Filho, que é líder do governo e já preside a Comissão de Constituição e Justiça, portanto, já nos dará a tranquilidade jurídica do que nós vamos fazer e, com isso, trazer a Procuradoria Municipal, se necessário, a própria Procuradoria do município, para que a gente possa, juntos, construir o que é de melhor. Vamos ouvir a sociedade, vamos ouvir o Ministério Público. Todos esses órgãos de controle serão chamados para todas as audiências que forem necessárias. Agora, é importante entender que, quando nós recebemos, fazer uma leitura, até sugiro, se você me permite, Marco, que quando o prefeito for entregar à Câmara, que ele convoque ou convide os prefeitos, para que essa empresa que ele contratou faça uma síntese do que de fato é, para que com isso a gente já possa, com assessoria, com a própria Procuradoria da Casa, já definir o plano de trabalho. Serei apenas o interlocutor como presidente. Quer dizer que nesse momento, diante da responsabilidade que tem, a própria Prefeitura conta com especialistas para ajudar na elaboração do texto na base. redação final, inclusive, eles estão com a empresa a fazer esse levantamento, porque os dados ficaram atrasados. Eu não sei se eles fizeram modificações no que já tinha ou eles simplesmente eliminaram o que tinha e começaram um novo plano, 2020 para cá, do que é a nova cidade. E assim, eu volto a dizer, eu percebi o tamanho da responsabilidade quando o próprio Ministério Público disse que será responsabilidade da Câmara quem usará ou não o solo da região afetada. Isso está na pauta também? Está na pauta. Então, você imagine, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, a Defensoria Pública da União, a Defensoria Pública do Estado, fizeram um acordo com a mineradora, e esse acordo deve ter sido importante para aqueles que se sentiram e receberam, para outros não, até porque há diversos questionamentos. Mas o solo, pelo menos o que eu entendi até agora, não tem uma definição. Se a empresa pagou a indenização moral da casa do Marcos, pagou o que o Marcos pediu dentro, evidentemente, de um acordo, de quem é essa casa? E se essa casa são 12 mil casas, 15 mil casas, de quem é essa área? Se está no solo público. Qual é o solo, entendeu? Ainda tem um acordo com o Estado que não foi feito, ainda tem um acordo com o município, em beira de 1,7 bilhão, parece que querem 2 bi. A gente não sabe, até porque ali o Estado, de uma forma geral, sofreu prejuízo. Ali nós tínhamos escolas, ali nós tínhamos igrejas, ali nós tínhamos hospitais. Ali nós tínhamos diversos equipamentos públicos, nós tínhamos uma tradição centenária do CSA como o campo do Mutange. E olhe, nós não estamos falando oficialmente dos flechais, porque os flechais oficialmente não está nesse escopo de evacuação. E que está ilhado, sem isolado, condições de sobrevivência, socialmente, isolado. Não tem mais padaria que funcione, não tem ônibus que funcione. Então a gente veja que será, pelo que eu entendi, a Câmara quem vai definir de quem é o fato. Nós perdemos a economia, perdemos a situação economia, desculpe, social. Quando você fala, são os IPTUs que os são IPTUs, pagos. Quem gerava empregos, empresas, né? As empresas que geravam empregos, o transporte público urbano de trens parou, porque está interrompido o acesso. Perfeito. O transporte coletivo teve alterações. O trilho chegou a ceder mais de 1 metro. O trilho chegou a ceder mais de 1 metro.
O que é que você sabe hoje do que está ocorrendo lá com as casas que estão sendo demolidas? Em algumas áreas já existem terrenos sendo planeados, né? Eu vi que o deputado Galba Novaes fez um pronunciamento na Assembleia fazendo essa revelação. Mas a empresa não diz muito o que está havendo, nós não né? temos, de fato, nós não temos essa informação. O que será necessário quando passar a responsabilidade de quem é da Câmara, quem vai definir ou não, nós vamos ter que convidar, né, o representante da Braskem para saber como é que está a recuperação das minas, se elas estão sendo preenchidas. Há comentários, eles são extraoficiais, de que 16 minas, já 35 já foram 100% preenchidas. Eu tenho uma excelente relação com Milton Pradines, que é um amigo, irmão nosso, um jornalista brilhante, que tem sido, assim, graças a Deus, a grande interlocução com a sociedade, com uma excelente relações públicas. E ele sempre tem passado para a gente informações que são precisas e possíveis. Então, estamos ansiosos, com uma ansiedade muito grande, porque eu vivi aquela experiência como gestor e passarei a viver como gestor também essa experiência de participar efetivamente, ativamente do plano diretor. Desculpe, Marcos, eu falei dos membros, eu acho que falei só 2 ou 3 nomes. Então, nós temos o Sami Malta, nós temos o Chico Filho, nós temos o Dr. Valmir e nós temos o Cal Moreira. São 5 pessoas que será... São os efetivos, mas todos podem colaborar, né? Todos. E nós vamos precisar de ajuda de todos. É importante que nós tenhamos, de fato, um plano de trabalho. E esse plano de trabalho eu quero consolidar ele junto com a presidência, com a mesa diretora, onde todos terão protagonismo. Eu serei apenas... Eu já achava desafiador discutir na mesma mesa a situação que envolve a área nobre, que tem suas demandas e que está em processo de expansão sempre muito grande, né? Você tem a área central da cidade que está abandonada e que poderá ser revitalizada. Já tem um projeto para isso, Já há um projeto para isso, né? Você tem a área que foi desocupada e você tem as áreas que foram superpovoadas, né? Porque o Eustáquio Gomes, que para mim era o lugar mais distante, né, de Maceió, quando eu morava no litoral, tem vida além dele, né? E muita vida. E muitos conjuntos, né? E isso aumentou transporte, demanda do posto de saúde, sem estar preparado. Então, Marcos, veja como é... Isso é o que eu vi como jornalista. Mas é verdade, mas eu tive a informação de um grande amigo jornalista. Veja como ficou o censo de Maceió. 60 mil pessoas saíram, coincidentemente, daquela região. E o censo nosso, 1.050.000, nós somos para 980.990. Provavelmente esses 60 mil têm ido, mesmo que estejam morando em Maceió, mas que foram para o Eustáquio, que foram para aquela região, talvez esteja estudando em Rio Largo. Então o Maceió também perdeu a receita desses maceioenses que moram em Maceió, mas são servidos por outro município. Estão na conta de Rio Largo. Então, já há informações de que há ônibus da Prefeitura Municipal de Rio Largo buscando crianças no Maceió 1, Maceió 2. Então elas entram na conta lá. Eu recebi essa informação e eu vi, e de fato é verdade. Então, veja até isso na questão do censo. Maceió terá também um prejuízo, assim como parece que 32 municípios em Alagoas. Então, será muito complexo. A gente precisa centrar, ter maturidade para estar sempre atento para a imprensa, mas nunca ser envolvido pelos questionamentos que poderão acontecer. Tem um plano de trabalho, teremos um cronograma, esse cronograma será seguido, mas dentro desse cronograma nós vamos ouvir todos os atores. Qual é a vida útil de um plano diretor? 10 anos. Então, o que for ser feito agora... será por 10 anos. 2033 teria, né? 2033. Em 33 ele tem que estar lembrando que ativo. Para o ano tem uma campanha, para o ano é um processo eleitoral. Eu lhe confesso. E como é que você vai controlar que a discussão não vire um palanque antecipado? Pelo tamanho da responsabilidade, é um desafio. Marcos, pelo tamanho da responsabilidade. Eu acho que vereadores que queiram tirar a oportunidade, que eu não acredito que nenhum daqui, pelo grupo que nós conhecemos, eu nunca vi uma Câmara hoje tão harmônica, apesar de diferenças ideológicas, né? Algumas mesquinhas não necessárias, mas acontecem, mas eu nunca vi posicionamento geral tão harmônico quanto a Câmara tem hoje. De fato, tem. Então, você parte da ideia que todos têm o compromisso que você tem no momento. Natural, ficaria muito claro aqueles que quiserem, que nunca participaram desse processo, que nunca foram o mutante, nunca foram o bebedouro. Querer agora usar isso como expediente, palanque eleitoreiro, hoje as pessoas estão mais atentas, as redes sociais estão aí para isso. É importante falar a verdade para a sociedade, ter clareza no que tem que fazer. Quando perceber que errar, pedir apoio, pedir ajuda. Ou antes de cometer, você
peça ajuda aos órgãos de controle, porque eles darão subsídio para o que você vai fazer. Você está estudando hoje porque você deveria estar em recesso, tendo contato com as suas bases, até porque você mesmo lembrou que ano que vem tem um pleito. Como é que você está dividindo a sua agenda e esse texto lá, ou pelo menos o que você tem pego de informação? Eu estou lendo sobre plano diretor, Marcos. Em outras cidades também tem? Sim, inclusive São Paulo foi a mais recente, né? Mas sempre uma é diferente do outro, né? Cada um tem sua característica. De um é litoral, o outro é a serra, e aqui a gente tem serra, tem, ou entendeu? Vertical, né? Todo é muito vertical. complicado. Então, eu acho que de fato é quando chegar, e aí eu peço até ao presidente que, como vice-prefeito de direito, e ao líder do governo, que é da comissão, que ele sugira ao prefeito que na apresentação ele convide os vereadores, antes de se apresentar a própria imprensa, para que cada vereador da base ou não possa falar aquilo que de fato acontece. É uma alternativa importante. Não né? é? Você tem o Cal Moreira na comissão e o Cal conhece a realidade da Grota. Foi morador de Grota, né? Foi, morou sob risco ali habitacional. Representa legitimamente a Grota, com certeza. Então a gente tem o Chico, que já tem experiência, tem o Samir, que já está no segundo mandato. Então, e uma Câmara, que o mais importante, tem uma mesa diretora que quer colaborar. Agora, se isso nós não tivermos um plano de trabalho, a gente vai passar para o ano seguinte. Você falou em relação a mim. Na verdade, o que eu desejo quando entrar de recesso é dormir pelo menos 2 dias, Marcos, de verdade. Porque eu sou muito família, eu tenho tido muita dificuldade de estar nesse próximo deles. E assim, 61 anos, 5º mandato, 20 anos desta casa. Hoje as redes sociais elas são muito mais importantes talvez do que projetos. Você chega na comunidade e os caras não querem para saber o seu projeto. Eu fui eleito no primeiro momento ainda quando tinha o rescaldo do atleta profissional. No segundo mandato eu fui eleito porque eu virei o primeiro gestor de esporte da Secretaria de Estado. Criando... E achavam que você só ia ter pauta no esporte, né? Entendeu? E agora você cai numa pauta aí social. Mas é isso que eu estou dizendo. No terceiro mandato eu fiz a minha luta de despedida. No quarto eu era líder do governo e protagonizei a Braskem. Qual é o próximo? As pessoas que passam por mim não se lembram que eu fui atleta, que eu fui primeiro secretário. Quando eu entrei na Câmara Municipal de Maceió, quem tinha 0 anos hoje tem 20. Entendeu? Então assim, sejamos honestos. Os caras já veem essa juventude, já vê um cara aí, 60 anos, 5 anos, nunca fez nada, ninguém procura saber seu projeto, pegar um inventário e ver qual atividade você desenvolve. Então eu preciso me reinventar no aspecto de estar mais próximo da comunidade, quebrar um pouco esse paradigma das redes sociais. É evidente, e você me falou uma coisa importante do mosaico. O mosaico do Instagram, ele lhe permite o cara ir construindo a sua personalidade. Isso eu tenho tentado fazer a partir de agora. A gente tem uma rede social, uma equipe boa, mas que é uma equipe assim como eu, amigo, que tem suas dificuldades, a gente vai tentando ajudar. E é evidente que a gente precisa, nesse período agora, dar uma formatada na equipe, entender esse novo momento, né? Entender esse novo momento e tentar levar e conduzir um pouco mais. Em relação à bandeira do esporte, ela é a bandeira de fato, que é tudo que eu sou, tudo que eu tenho, eu devo ao esporte. Mas a gente já vem atuando em outras atuações, atuando em outros segmentos, já vem representando algumas instituições de saúde. A gente tem hoje trabalhos... Você tem um projeto muito importante da saúde que eu tenho que aproveitar, já que a nossa última conversa na segunda temporada foi sobre o DEA, né? O desfibrilador, né? Perfeito. Como é que está esse projeto? Isso gerou o Congresso Nacional, vai ser aqui dos cardiologistas em novembro. Aqui? É. Olha aí. Eu tenho uma pauta terça-feira com o prefeito e uma delas é que nós promulgamos. O prefeito gosta de redes sociais, tem responsabilidade com sua atuação e até como é evidente que nós perdemos atletas, isso foi o Estado para que nós promovêssemos. O DE é muito fácil de utilizar, qualquer pessoa utiliza, ele por si só já lhe orienta através de som. Vamos relembrar, o Canuto apresentou um projeto para desfibrilador em locais de grandes eventos públicos, esportivos ou não, para salvar vidas em caso de alguém que tenha algum mal súbito. E esse projeto está precisando agora na reta final da sua... O primeiro projeto foi feito com a consultoria de um cardiologista, né? O presidente da Sociedade de Cardiologia. E agora precisa de um avanço que é o que? A regulamentação. Já foi promulgado. Já foi promulgado. Precisamos agora regulamentá-lo, exatamente. Regulamentar quer dizer colocar em prática. O prefeito transformar isso como uma política pública, até porque a lei permite. Mas eu entendo esse momento que nós estamos vivendo, né? Enfim. Mas uma das pautas nossas é que ele, de fato, regulamente, que ele custa R$7.000 um desfibrilador.
Se você pega 2 no aeroporto, você pega 2, bota 3 no aeroporto, 2 na estação rodoviária, que obriga que empresas privadas que promovem eventos esportivos de grande porte, como a Ironman, tenham esses desfibriladores em seus veículos. Então, assim, são equipamentos de manuseio muito fáceis, né? E é de fato salva-vida. Nós perdemos na tramitação e aprovação do projeto, nós perdemos 3 atletas, todos eles abaixo de 40 anos. Abaixo de 40 anos, abaixo né? de 40 anos. Canuto, é uma missão, né? Você está numa gestão que está sendo protagonista de muita coisa, né? Primeiro, a possibilidade da construção da sede própria, que pode ser a aquisição desse prédio. Primeiro, a realização de um concurso. Tem agora essa missão do plano diretor. É o seu mandato mais dinâmico ou estou enganado? Da casa sim, de fato reconheçamos, né? Eu tenho um excelente vínculo com todos os ex-presidentes, aliás, eu não tenho discordância, não é discordância, eu não tenho divergências políticas, ideológicas com nenhum dos que aqui passaram, tenho amizade a todos eles, como líder do governo precisava ter um bom entendimento com toda a mesa diretora, mas de fato o Galba tem, e o mais importante nisso é que você percebe que o crescimento ele é todo coletivo, ele é institucional, ele não é do presidente, ele não é da mesa, ele não é de vereador A ou B, entendeu? Ou seja, você percebe que existe uma coisa equânime aqui. E a gente está pensando entrar para a história, porque de fato, acho que depois de 40, 45 anos, a gente tem a possibilidade de ter uma casa própria. Não é? Isso essa vinda para cá foi de fato uma excelente atuação do presidente Kelman, mas os avanços que estão sendo, hoje você percebe gabinetes mais equânimes, todos iguais, com tratamentos iguais, não tem A ou B a mais, as leis beneficiam todos, quando eu digo benefício, na atividade de produção, de trabalho, de desenvolvimento, de gabinete bem equipado, de instrumentos bem equipados, equipamentos, né, que nos dão a condição de exercer uma atividade para frente, propositiva. E aqui não tem a famosa fofoca do dia a dia, entendeu? Aqui não se permite. A gente brinca mais um com o outro, mas não tem aquela assim. Até porque o cara vem falar de outro vereador, já leva fora meu, se eu for falar de outro, já levo fora. E a gente percebe que hoje assim é uma casa mais, de fato, mais harmônica, isso claramente. Muito bom. Sr. Eduardo Canuto, vamos acompanhar o trabalho dele à frente, né, da Comissão de Assuntos Urbanos, que vai discutir com a sociedade o grande e necessário plano diretor de Maceió. Queria agradecer sua presença, saber que, claro, em qualquer outra oportunidade que a gente tenha necessidade de esclarecer para o público o que é que está acontecendo, a gente vai acioná-lo e sei que posso contar com a sua presença. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, Marcos. Câmara de Debates é importante, levando para as informações para a sociedade. Muito obrigado de verdade. Essa é a nossa proposta e você já sabe, o Câmara em Debate sempre traz temas que são relevantes para a sociedade. Até o nosso próximo encontro. Muito obrigado. Até lá.